Você já parou para pensar que as suas ações desse momento, do aqui e agora, estão de alguma forma construindo a realidade que você vai vivenciar no futuro? Hoje eu quero falar como eu coloquei em prática o efeito composto, um princípio de desenvolvimento pessoal que diz que quando a gente coloca em ação hábitos diários pequenos, mas com consistência, geramos resultados exponenciais, transformações gigantes que vêm a longo prazo. Se você quer entender como colocar em prática hábitos possíveis na sua vida de uma vez por todas, saindo daquele lugar de recomeçar toda semana porque você se sente frustrada que não consegue fazer aquilo que te faz bem, fica até o final desse episódio e reflita nessa viagem junto comigo. Sintonizando com a frequência da facilidade, seja muito bem-vinda ao Pode Ser Mais Fácil. O meu nome é Sara e aqui venho trazer temáticas e reflexões para te ajudar a deixar a vida um pouquinho mais leve. Vamos nessa no nosso episódio de número 68, falar dos pequenos hábitos, das ações diárias que muitas vezes não têm resultado perceptível. Na hora parece que não está acontecendo nada, mas que a longo prazo, se essas ações se sustentam, se você segue realinhando o caminho para sustentar um plano que faz sentido dentro de um propósito maior, os resultados são gigantescos. São resultados que você não tem nem a capacidade mental de hoje conceber. E a maioria de nós segue vivendo nessas duas vidas. Na vida que a gente vive hoje, aqui, na realidade, no dia a dia, que muitas vezes é uma vida com algumas limitações, que tem muitos pontos de insatisfação, e a vida dentro da cabeça, que é aquela vida que você almeja vivenciar, que é a vida dos sonhos, que é a vida em que você é muito próspera em saúde, em dinheiro, em experiências. Você tem uma vida aí dentro da sua cabeça que talvez ainda pareça muito distante da sua realidade atual. E hoje eu quero falar a partir de experiências próprias, como que eu consegui utilizar esse conceito do efeito composto para seguir colocando atenção todo dia um pouquinho naquilo que eu queria que crescesse. E hoje eu estou colhendo os resultados. E algo que me inspirou muito a fazer esse episódio foi a minha primeira viralização dentro do Instagram. Foi um sentimento tão poderoso interno de que as coisas estão fluindo, estão caminhando, estão indo para frente, porque eu tô sustentando dentro de um propósito maior. Eu crio conteúdo para a internet já faz mais de 6 anos. Só que passei por muitas fases. Eu já foquei mais no YouTube, eu já foquei mais no Instagram, eu já foquei mais no TikTok. E dentro desse caminho, o que tinha em comum em todas essas estratégias era que não tinha uma estratégia clara. Era que eu não conseguia sustentar e criar de forma consistente. Eu tinha booms de energia. Então eu começava a fazer, dava uma grande inspiração, ou vinha um projeto que eu queria colocar em ação, um curso que eu queria vender, e aí eu começava, fazia. Uau, nossa, que legal! Tinha um pouquinho de resultado, mas eu estava muito inspirada, e eu fazia, e aí não dava o resultado que eu almejava, e aí eu me frustrava, porque eu tinha me sobrecarregado, porque eu tinha idealizado demais, e acabava deixando de lado. Eu ficava meses sem criar conteúdo novo. Sentia que aquilo não era pra mim, que não era possível, que eu não conseguia sustentar, que eu não dava conta. Esse sempre foi um grande desafio para mim, a criação de conteúdo como uma prática consistente na minha vida, como uma prática diária, como um hábito. E desde o ano passado eu tenho me preparado para esse momento. Eu fiquei alguns meses sem criar episódio novo, sem criar vídeos curtos e conteúdo para o Instagram ou para o TikTok, totalmente isolada desse espaço de criação dentro do digital, de forma que eu pudesse me estruturar e me organizar internamente para voltar com consistência. E isso foi o que eu aprendi. Para você entender melhor essa história e conseguir aplicar na sua vida, eu quero voltar um pouquinho no tempo. Lá em meados de 2021, pandemia, caos, eu estava muito focada para finalizar minha especialização, minha pós-graduação, que foi em terapia Ayurveda, que é a ciência indiana de saúde e longevidade, e que fala muito sobre
hábitos, sobre o que a gente faz diariamente, sobre a rotina e os ciclos da nossa vida dentro de um dia. E eu lembro que o meu professor comentou sobre o livro Efeito Composto, do autor Darren Hardy. E eu achei aquilo muito incrível. Pode parecer meio óbvio, mas reflete comigo sobre esse princípio. Imagina que você está dirigindo um carro, e é um carro meio mágico assim, que você consegue movimentar as rodas milímetros. Não precisa ser um grande movimento de desvio, de direção. Você consegue direcionar milímetros para um lado ou para o outro. E vamos supor que você movimentou 3 milímetros para a direita. Você está numa grande estrada, dirigindo, dirigindo. Vão passar alguns quilômetros e nada vai acontecer. Mais alguns quilômetros, parece que o carro está indo um pouquinho para o lado. Agora, dando continuidade desse caminho, em algum momento você vai sair da estrada. Porque, por mais que o desvio tenha sido pequeno, a somatória de todas essas pequenas ações para uma direção diferente do que você estava fazendo, no final, a longo prazo, vão te levar para um lugar totalmente diferente, que no caso fez você sair da rota. Mas e se você pudesse utilizar dessa ideia, desse princípio, para se colocar mais próximo dos seus objetivos? É óbvio para nós que, se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa agir diferente. Só que muitas vezes a gente entra num estado muito intenso de realização. Ai, agora eu vou mudar tudo. Vou mudar minha rotina, eu vou ter mais hábitos saudáveis, eu vou para academia, eu vou comer melhor. E aí você coloca um monte de tenho que fazer essas coisas. Mas e se você não precisasse já assumir que tudo isso é necessário de ser feito? E se você tomar uma pequena ação, a menor possível, e encontrar formas de criar consistência para esse caminho? Já fica um pouquinho mais fácil, não fica? Um outro exemplo que eu posso dar, vamos supor que você acabou de se mudar e você quer decorar ou organizar a sua garagem, o seu quintal. Tenho certeza que tem algum espaço dentro da sua casa hoje, por mais que você já esteja nessa casa há algum tempo, que você queira uma decoração diferente, fazer alguma mudança, pintar uma parede, colocar umas prateleiras, ou simplesmente organizar aquele armário de bagunça que você não encontra nada. Quando a gente olha o todo necessário para essa mudança, para essa transformação, ai, chega a dar um desgosto, chega a dar um desespero interno. Como que eu vou conseguir fazer tudo isso? Muitas vezes tudo isso sozinha, porque a gente não tem ferramentas e apoio para, nesse momento, fazer essa transformação acontecer? Mas e se você só ter essa meta clara, que isso é algo que você quer realizar? Então, primeiro ponto, colocar isso como uma prioridade. Eu realmente quero ser uma criadora de conteúdo, sair do meu emprego, decorar, organizar a garagem, viajar para Marrocos, sei lá. Primeiro ponto que a gente faz é: olha para essa grande transformação, para essa grande mudança que você quer e coloca com clareza na sua frente. Torna ela alcançável de forma que você comece a fazer do pequeno, de pouquinho a pouquinho. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente mantém um objetivo, um sonho. Existe algo que você quer realizar, mas isso fica só na sua cabeça. Você não está fazendo nada que é realmente palpável e real para que isso se concretize, para que isso se realize. Reconhecendo esse conceito do efeito composto como algo que gera resultado para o seu desenvolvimento pessoal, você pode sair da sua idealização, da sua perfeição, de ter que mudar de um dia para o outro todas as áreas da sua vida e começa simplesmente compreendendo o caminho, colocando prioridades e definindo ações específicas que você pode fazer, que são alcançáveis, de forma que você siga realizando todo dia um pouquinho. Ainda dentro desse conceito do efeito composto, ele traz um direcionamento para que essas nossas metas tenham clareza de forma que simplifique a nossa ação. Você traz também o motivo da ação, junto com aquilo que você de fato vai se comprometer a realizar. Então, ao invés de falar, eu quero fazer mais exercícios, a sua meta agora é: eu quero criar consistência em ir 3 vezes por semana na academia, porque eu quero melhorar o meu condicionamento físico e a minha saúde. Tá vendo como ficou mais específico? Porque muitas vezes a gente não realiza as ações que a gente sabe que nos faz bem, porque a gente não sabe o que fazer. Quando a gente tem um momento livre, até a gente lembrar daquilo que a gente gostaria de fazer,
Já são tantas escolhas, tantas demandas. Mas se você define um plano, coloca como prioridade isso que você quer realizar e compreende que o tempo é algo que você não tem controle. O como isso vai acontecer, você não sabe. Mas o que você pode fazer hoje para que essa realidade se manifeste? Para que você se aproxime desta versão sua que possui essas habilidades, que possui esse jogo de cintura para lidar com esses desafios e que consegue sustentar essa vida que você almeja alcançar. Foi muito louco que, quando eu tive essa viralização, algumas pessoas vieram perguntar: "Como que você fez isso? Nossa, me conta, eu também quero, uau, que incrível!". Só que na hora de colocar em prática, poucas pessoas realmente se organizam e fazem disso uma prioridade. Eu tenho colocado bastante energia na criação de conteúdo, porque para mim essa é uma forma de criar audiência, engajamento para qualquer área da vida. Você gostando ou não, estamos num momento de grande revolução digital. E se você aprender a navegar junto com essa onda, independentemente se você for dentista, advogado, fotógrafo ou artista, se você tiver uma autoridade dentro do digital, você consegue vender o que você quiser. Você consegue trabalhar de onde você quiser. Se você tem estratégia para sustentar essa autoridade e a sua criação de conteúdo dentro deste negócio, prosperidade já está na mão. Então, para mim, isso se colocou como uma prioridade, porque antes era, de vez em quando eu vou fazer uns videozinho aí. E aí, a partir do momento que eu entendi que isso era uma prioridade, que eu vi que a forma que eu estava fazendo não estava gerando tanto resultado, o que eu fui fazer? Realinhar a rota, mantendo uma mesma direção. Eu fui procurar conhecimento, eu comprei cursos, eu assisti e apliquei os cursos, porque muitas vezes a gente compra curso e não faz nada demais, não faz nada de diferente. Mas eu assisti e comecei a colocar em prática cada vídeo que eu postava, que às vezes não estava do jeito que eu queria, que demorava muito a edição, ou que dava pouco engajamento, eu fazia uma análise interna para perceber o que eu podia melhorar. E assim eu continuei, finalmente criando um plano e trazendo consistência, da forma que era possível de ser feito. Porque outra coisa que me paralisava era ficar nesse estado de perfeição. Não tá do jeito que eu queria, sinto que tá travado, não vou nem fazer. Deixei de lado essa história de perfeição e só continuei fazendo. E aí, chegou esse resultado, que trouxe para mim um sentimento de é possível? Você está se aproximando? Continua. E eu quero muito que você também sinta isso, independentemente de qual área você escolher seguir, colocar atenção e energia para a sua vida hoje. Coloca de forma que você consiga criar consistência. Os pequenos hábitos, de pouquinho a pouquinho, vai gerar a transformação. Um outro exemplo que eu trouxe para mim já faz mais de 1 ano que eu tenho realizado isso e que eu tenho sentido a mudança é o hábito da leitura. Eu já fiz até um episódio no podcast sobre isso, eu vou deixar ele aqui na descrição. Mas eu sinto que ter colocado em hábito a leitura no meu dia a dia modificou a forma como eu lido com o tédio, modificou a forma como eu estudo, modificou até a minha imaginação, me deu mais repertório para criar e conversar e comunicar nas minhas redes, nos meus vídeos ou dentro de um bate-papo com os amigos. E o que eu fiz foi algo muito simples. Antes eu sempre esperava um momento certo para ler. Eu via aqueles livros incríveis de teoria e eu queria aprofundar e eu falava: "Ai, vou comprar". Ficava lá na minha cabeceira por meses, porque eu queria 1 hora livre para ler. E aí eu não fazia. E eu ficava me perguntando: "Será que eu não consigo mais? Será que eu não tenho mais essa capacidade?". E eu não conseguia colocar atenção em mais de, sei lá, 2 páginas. Eu já estava cansada, já estava esgotada, já estava distraída. O que eu fiz? Simplifiquei ao máximo isso de forma que eu conseguisse criar consistência nesse hábito. Eu coloquei que a meta seria realmente ler 2 páginas. E ao invés de pegar aquele livro super teórico, todo complexo e profundo, filosófico, eu fui atrás de um livro de fantasia, de romance, e eu devorei. A minha ideia, a minha intenção eram 2 páginas. Tinha dia que eu lia 3 capítulos. Porque o simples ato de você se colocar em movimento para essa direção, seja para lavar uma louça gigante e você começar a colocar detergente na esponja, ou seja, para você ler um livro imenso que você quer que termine algum dia, e você aceitar que você vai começar só lendo 1 página,
mostrando que vai ser algo pequeno, que não vai exigir tanto esforço da sua capacidade e das suas decisões, isso faz com que a ação aconteça. Isso faz você se sentir recompensada porque você conseguiu cumprir aquilo que você tinha prometido para você, aquilo que você sabe que te faz bem. E você, mantendo essa intenção de fazer todo dia um pouquinho, a sensação que vem é uma sensação de realização, por mais que seja algo muito pequeno. Você conseguiu cumprir. Se você consegue sustentar, mesmo depois de ter deixado de fazer 1 ou 2 dias, você volta sem se abater, sem se abalar. Eu vou voltar porque isso me faz bem. E se você mantém isso, essa confiança só aumenta. Com o passar do tempo, a consistência acontece. Você coloca em prática sem esforço esse hábito porque ele já faz parte do seu dia a dia. De um ano para cá, eu já li muitos livros, e isso para mim é muito incrível e recompensador, porque eu vi a minha intenção se concretizar, que era retomar o hábito da leitura a partir de ações pequenininhas, de 1 ou 2 páginas por dia. Isso foi rompendo com a resistência do meu cérebro, foi mostrando para o meu sistema nervoso que estava tudo bem passar por aquele primeiro momento de desconforto, e foi também ativando ainda mais a minha confiança. E eu espero que isso possa te relembrar de ações que você tem feito, por exemplo, coisas que você se propôs a fazer há alguns anos atrás, que estava te fazendo bem e você deixou de cumprir. Lembra que tudo que você está realizando e colocando em prática no hoje, de alguma forma está construindo o seu futuro. Se você abandonou alguma coisa que te faz bem, como que você pode retomar, colocar em prática para sua vida? Como que você pode relembrar das suas prioridades, das suas metas, deixar elas com mais clareza possível, de forma que você olhe e saiba para onde você está caminhando e qual é o motivo da sua ação. A consistência é algo fundamental para o sucesso, independentemente de qual área você quer trazer mais sucesso para sua vida, mais abundância. Você quer que a sua realidade se aproxime dessa vida que você almeja, que está aí na sua cabeça? Relembra desse conceito. Sai desse ideal de fazer tudo de uma vez, de modificar tudo de uma vez, de trazer muita intensidade nos seus hábitos e começa a fazer do pouquinho, porque o resultado vai chegar, é só questão de tempo. Esse é um episódio que eu gravei bem no flow para trazer algumas reflexões que vieram até mim a partir dessa viralização e por eu estar sentindo o resultado disso que eu estou construindo. Pela primeira vez em muitos anos, eu tenho conseguido cumprir com o meu cronograma de criação de conteúdo, com aquilo que eu gostaria de compartilhar, e isso tem feito eu me colocar em movimento, e isso tem feito os resultados aparecerem. Mas isso não aconteceria se eu não tivesse insistido lá atrás e continuado da forma que eu conseguia naquele momento. Essa viralização não teria acontecido se eu não tivesse postado outros 500 vídeos que floparam, que tiveram 50 visualizações, mas foi porque eu insisti, encontrei o caminho, busquei conhecimento, apliquei, testei e voltei a me colocar em ação. Não desista dos seus sonhos, não desista de trazer proximidade da sua realidade de hoje com essa realidade que você tanto almeja e que você merece vivenciar. Tem um trecho que eu anotei das reflexões do efeito composto. Sucesso não é resultado de uma grande mudança ou esforço único, mas sim do acúmulo de pequenas ações realizadas consistentemente ao longo do tempo. Pode parecer difícil no início, mas se você começa a olhar esse quintal, essa garagem que precisa ser organizada, e faz um pouquinho hoje, ou define que você vai mexer nisso 3 vezes por semana, isso já é criar um tipo de consistência. Você vai sentir essa energia de realização chegando mais forte, junto com esse senso de confiança. Você vai sentir que você é capaz de fazer coisas difíceis, e isso é muito engrandecedor. E conforme você vai dando continuidade nos seus projetos e aplicando as suas prioridades, de forma que elas se tornem ações pequenininhas, diárias, o resultado é só questão de tempo. O sucesso vai chegar a partir das suas ações bem-sucedidas, que são feitas com propósito e intenção. Confia, por mais que você não esteja recebendo resultados significativos de acordar cedo, de fazer exercício ou de deixar de comer aquilo que você tanto gostava, mantenha essas ações de forma que seja possível no dia de hoje, na semana de hoje. Define metas que são alcançáveis, porque assim você vai seguir nesse caminho. As suas ações vão estar sendo coerentes com aquilo que você quer realizar. E aí é só questão de tempo.
Eu espero que esse episódio te inspire a sustentar os seus hábitos possíveis, a manter o foco nas suas grandes transformações, sem pirar na ideia de que você precisa resolver tudo de uma vez, mas compreendendo que a cada pequena ação diferente daquelas que você tem repetido e que você não quer mais para sua vida, o desvio vai acontecer, mesmo que seja a longo prazo. Sustenta celebrando essas pequenas vitórias, porque logo, logo o sucesso que você tanto almeja vai chegar. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se você gostou desse episódio, não esquece de curtir, de engajar, comenta aqui embaixo para mim sobre os seus objetivos, o que você quer trazer mais ação para sua vida? O que você faria mais no seu dia a dia se você tivesse mais disposição e tempo? Vamos juntos criar hábitos possíveis com consistência e facilidade. Agradeço muito a sua escuta e por ter chegado até aqui comigo. Lembrando que temos mais de 60 episódios no canal, então se você quiser aprofundar com outras temáticas que vão te ajudar a deixar a vida um pouquinho mais leve, continua seguindo Pode Ser Mais Fácil. Eu te espero na semana que vem. Mantenha suas pequenas ações, mantenha clareza nos seus propósitos e não se deixe abater, que eventualmente essas ações vão te direcionar para o sucesso. Um grande beijo e até a próxima!